Olá pessoal, meu nome é Reinaldo Cavasso, eu sou professor na Universidade Federal do ABC e nesse vídeo de hoje eu vou fazer com vocês uma breve revisão dos principais conceitos da eletrodinâmica a nível de um curso introdutório de física na universidade, né? O que em outras universidades chamaria-se um curso de Física 3, na UFABC nós chamamos de fenômenos eletromagnéticos, né? Muito bem. Nessa revisão eu vou começar falando sobre carga elétrica, circuitos, as leis de Kirchhoff. Depois nós vamos falar sobre força magnética em cargas elétricas, força magnética em condutores e qual a origem do campo magnético, né? Qual a origem do campo magnético? Falando da lei de Biot-Savart e a lei de Ampère. E finalizando, nós vamos falar sobre a lei de indução de Faraday, né? E indutância em circuitos, né? Então, sem mais delongas, vamos a essa revisão dos principais conceitos. São aqueles conceitos que vocês precisam guardar no fundo do coração, né, para realmente entender eletrodinâmica. Muito bem. O principal conceito em eletrodinâmica é o conceito de corrente elétrica. O que vem a ser corrente elétrica? Se você imaginar uma área aqui e um certo fluxo de cargas atravessando essa área, a corrente elétrica ela é definida como a taxa de carga que atravessa, a quantidade de carga que atravessa essa área por unidade de tempo. Só que nós costumamos trabalhar com a corrente instantânea, o limite quando ΔT tende a zero dessa expressão. E matematicamente a gente chama isso de derivada, ou seja, dQ dt. Muito bem. Qual é o efeito da corrente elétrica quando nós temos um condutor? No caso aqui, um condutor ôhmico, um metal, né? A maior parte dos condutores se comportam de maneira ôhmica. Se nós formos analisar microscopicamente que ocorre, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Quando passa uma corrente através de um condutor de comprimento L e área A, há uma queda de potencial. E essa queda de potencial está relacionada diretamente com a corrente, e essa constante de proporcionalidade a gente chama de resistência, né? A resistência está relacionada com a resistividade, que está diretamente ligada ao material, à temperatura, à taxa entre colisões entre os elétrons dentro desse material, os portadores de carga, né, de fato, ao comprimento e à área, né? Muito bem. O que acontece quando nós unimos dois resistores? Tem duas formas de associação de resistores. Uma é em série, e na forma que eu vou apresentar para vocês, não é apresentado nos livros didáticos. Imagine que você tem dois condutores em série do mesmo material e mesma área. Quando você for calcular a resistência, se esse aqui for o comprimento L1 e esse o comprimento L2, você vê claramente que a resistência é ρL1 mais L2 dividido por A. De fato, isso é a soma das resistências individuais, né? Então, dessa forma, fica bem claro entender o porquê a resistência em série é a soma das resistências individuais. Se você separar essa expressão aqui, você vai ficar com ρL1 sobre A, que é o R1, mais ρL2 sobre A, que é o nosso R2, né? Em paralelo a gente pode pensar de uma forma parecida, né? Se eu pegar dois condutores agora de mesmo comprimento, mas de áreas diferentes, um com área A1 e outro com área A2, você vê que a resistência equivalente disso aqui é o L dividido por A1 mais A2. Aqui nós temos a soma das áreas, né? Veja que eu posso escrever essa expressão dessa forma tradicional aqui. Se eu inverter aqui 1 sobre R, você vai perceber que 1 sobre R é 1 sobre R1. Né? 1 sobre R1 é A1 sobre ρL. 1 sobre R2 é A2 sobre ρL. Então 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aquela forma clássica que vocês conhecem. Muito bem. Quando eu tenho uma corrente atravessando uma resistência, há uma queda de potencial. Para nós transportarmos uma carga dQ através dessa queda, dessa diferença de potencial ΔV,
o sistema precisa realizar um trabalho que eu chamei de dW. Se nós dividirmos ambos os lados por dt, veja o que nós temos. dW dt é igual a dq dt, que é a nossa corrente, vezes ΔV. E essa taxa de realização de trabalho a gente chama de potência elétrica, né? Então a potência é o produto da corrente pela diferença de potencial. Veja que eu posso usar essa expressão tanto para a potência dissipada num resistor, quanto pela potência fornecida por uma fonte. Se esse ΔV for o ΔV fornecido por uma fonte, essa é a potência fornecida pela fonte. Isso, claro, se a corrente estiver na direção, né, na direção e sentido da sua fonte, indo do potencial menor para o potencial maior. Né? Você pode ter o caso em que a fonte está sendo carregada, né, por outra fonte, e aí você tem a corrente no sentido contrário. Aí sim é a potência que está sendo armazenada na fonte. Muito bem. A relação da potência com energia é clara, porque como a potência é uma taxa de variação da energia, basta a gente inverter essa expressão aqui e calcular a energia como sendo a integral da potência com o tempo. Tá? Bom, outro conceito importante que a gente precisa ter aqui é na análise de circuitos. Quando eu tenho um circuito com várias malhas, né, e pode ter também mais uma fonte de força eletromotriz, quais são os dois princípios que eu tenho que ter na cabeça, né, que são chamadas leis de Kirchhoff? Você precisa lembrar desses dois princípios aqui. Um é chamado de lei dos nós, outro é chamado de lei das malhas. A soma das correntes que entram em qualquer nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Isso advém diretamente da conservação de carga elétrica. Toda a carga que entra num nó deve sair desse nó. E outra lei de Kirchhoff é chamada de lei das malhas, que está relacionada com conservação de energia. Né? A soma das diferenças de potencial em todos os elementos de uma malha fechada, o circuito pode ter várias malhas fechadas, né? Mas se você pegar uma malha fechada qualquer, a soma de todas as diferenças de potencial em todos os elementos da malha fechada é igual a zero. Significa o quê? Numa malha fechada, todo o potencial que você ganhou em fontes, por exemplo, você perdeu em potência dissipada por efeito Joule em resistores ou armazenada em outras fontes de força eletromotriz. Muito bem. Passando agora para outro tema, a força magnética é um pouco diferente da força elétrica. Quando você tem um campo elétrico, a força elétrica está na mesma direção e sentido depende do valor da carga, de fato, mas está na mesma direção do campo elétrico. Já a força magnética, quando a partícula carregada está em repouso, a força magnética é zero. Né? Só aparece uma força magnética quando a partícula carregada está em movimento. Né? E essa força magnética, ao invés de ser na mesma direção do campo, ela é perpendicular ao mesmo tempo ao campo e à velocidade. A forma de expressar isso matematicamente é o produto vetorial da velocidade com o campo. Observe que em eletrodinâmica, uma das ferramentas matemáticas que você precisa entender muito bem é o produto vetorial, pois o produto vetorial não aparece só aqui. Né? Nós vamos ver que o produto vetorial aparece em outras partes. Grosso modo, a força, o resultado aqui é um vetor que é perpendicular tanto a V quanto a B. Né? Então veja que V e B, os vetores V e B podem formar um plano, né? E a resultante aqui, a força FB, é perpendicular ou, como outras pessoas chamam, é normal a esse plano formado pelos vetores V e B. Muito bem. Qual movimento uma partícula pode executar na presença de um campo magnético e na ausência de um campo elétrico? Né? Como o campo magnético não executa trabalho, né? A força é perpendicular ao movimento, logo quando você for calcular o trabalho realizado pela força, como ela é perpendicular ao movimento,
evidentemente aí esse trabalho é nulo. Então você só pode ter dois tipos de movimento, né? Se a velocidade for exatamente perpendicular ao campo, você tem um movimento circular, uniforme. Se houver uma componente da velocidade na direção do campo, você tem um movimento circular somado com um movimento uniforme na direção do campo. Esse movimento é chamado de espiral. Tá? Isso é o que você precisa guardar no fundo do coração a respeito de força magnética, em partícula livre. Tá? Opa! Quando nós temos um campo, não só campo magnético, mas campo elétrico, a força resultante aqui é o que a gente chama de força de Lorentz, né? Que é a soma da força magnética com a força elétrica. Né? Perceba que essa força aqui pode ter uma direção em sentido e essa pode ter outra direção em sentido. Quais as aplicações de você ter uma situação com força elétrica e força magnética? A aplicação mais conhecida é o filtro de velocidades, quando você tem o campo elétrico perpendicular à velocidade e ao mesmo tempo perpendicular ao campo. Não é essa a situação aqui do desenho. Quando o campo elétrico está perpendicular ao campo magnético e perpendicular também à velocidade da partícula, a gente pode criar uma coisa que é chamada de filtro de velocidades. Né? A gente pode ter um feixe atômico com uma distribuição maxwelliana de velocidades e, aplicando um filtro de velocidades, a gente consegue escolher qual é a velocidade específica de um feixe de partículas carregado. Tá? Muito bem. Isso é importante para vários experimentos. Foi importante para vários experimentos clássicos no final do século XIX e início do século XX. Tá? Bom, isso aqui funciona para partículas livres, né, que não estão confinadas dentro de um condutor. Quando você tem partículas carregadas, né, portadores de carga livre dentro de um condutor, o que acontece? Aquela força que agiria na partícula livre, de fato, se você somar a força sobre todas as partículas que estão dentro desse condutor, né, o potencial ali dos íons não deixa o condutor, os elétrons sair. Nós sabemos que são os elétrons que conduzem corrente em condutores. Então o que vai acontecer? A força sobre todos os elétrons aqui dentro do condutor vai ser transmitida para o condutor. Né? E a gente consegue demonstrar facilmente que a força está relacionada agora com a corrente elétrica e o produto vetorial de L com B. Vejam, novamente o produto vetorial. Né? Em eletrodinâmica não tem como você escapar de não saber produto vetorial. Né? O L, no caso aqui, a intensidade desse L é o comprimento, né, do seu condutor, e o sentido, né, é dado pela corrente elétrica. Né? Então temos aqui a força magnética sobre o condutor igual a IL vetorial B. Bom, se a gente não tiver apenas um condutor, mas se a gente tiver uma espira num campo magnético, o que acontece? Aqui eu representei uma espira transportando corrente I no sentido anti-horário, né? No sentido anti-horário, na presença de um campo magnético B. O que acontece nesse caso? Nesse caso aí a gente pode associar a esse circuito uma coisa que é chamada de momento de dipolo magnético, que é simplesmente a multiplicação dessa corrente pela área da espira. Aqui você usa a regra da mão direita para ver para onde está apontando esse vetor área. Né? Pega a corrente e usa a regra da mão direita. Muito bem. Se o campo magnético é o mesmo em todos os pontos da espira, a gente pode calcular o torque que o campo magnético exerce sobre a espira de uma forma simples. Basta calcular o produto vetorial do momento de dipolo magnético pelo campo magnético B. Veja, novamente um produto vetorial. Agora, se o campo magnético não for o mesmo em todos os pontos da espira, aí você tem que calcular o torque considerando segmentos separados, porque em cada segmento você vai ter uma força diferente, né? Então você vai ter que calcular separadamente qual vai ser o torque ponto a ponto, né? Ou seja, segmento a segmento. Muito bem. A gente falou agora muito de partícula
carregada em campo magnético, falou do condutor, falou o que ocorre no caso de uma espira. Mas da onde vem o campo magnético? Vocês podem falar assim, bom, o campo magnético vem do ímã, né? Mas se você pegar esse ímã e quebrar ele na metade, você vai continuar com essa estrutura de campo. Se quebrar 2, 3, 4, 5 vezes, infinitas vezes, você vai sempre ter esse tipo de formato de campo. Você nunca vai encontrar uma carga magnética que daí, se você tivesse a hipotética carga magnética, as linhas de força do campo magnético sairiam das cargas magnéticas positivas e entrariam nas cargas magnéticas negativas. Acontece que até hoje, né, ninguém nunca descobriu na natureza uma carga magnética. Todo campo magnético produzido vem de movimento de carga elétrica. Isso é outra coisa que vocês precisam guardar no fundo do coração. Não existe na natureza, ou não vou ser tão rigoroso assim, nunca foi observado na natureza carga magnética. A forma de expressar isso matematicamente é parecido com a lei de Gauss, né? A lei de Gauss do campo elétrico não era integral na superfície fechada de E escalar dA é a carga interna sobre ε0? Então, como as linhas de campo do campo magnético elas iniciam e morrem nelas mesmas, né? A gente vê que o fluxo do campo magnético numa superfície fechada, qualquer que seja a superfície fechada, vai ser igual a zero. Tá? Essa é uma das leis que o campo magnético obedece, independentemente de como ele é gerado, se no movimento de carga livre ou no movimento de carga em condutor. Bom, vamos falar agora no cálculo específico do campo magnético. Você tem lá uma corrente transportando carga, né? Aqui eu coloquei um fio, coloquei o fio torto de propósito, transportando uma carga aí, né? E eu quero saber o campo magnético nesse ponto aqui, nesse ponto azulzinho, né? O que é um ponto azulzinho no meio da apresentação do professor Reinaldo? É onde a gente quer saber o campo magnético. Né? Como é que eu faço para fazer isso? Primeiro, um dos primeiros caras que teve uma ideia de como calcular isso foi Biot-Savart. Né? E o que ele fez? Ele pegou o martelo do Thor aqui, né? Depois de vários experimentos chegou a essa conclusão. Né? Pegou o martelo do Thor, quebrou em vários segmentos esse fio e chegou à seguinte conclusão. A contribuição desse segmentozinho aqui, que eu chamei de DL, né, é qual? A contribuição a uma distância R, se o meu pontinho azul está a uma distância R, coloquei aqui o vetor R, a contribuição desse elemento, a gente pode chamar de elemento de corrente, é μ0i sobre 4π, onde μ0 sobre 4π é uma constante, e é a corrente elétrica, produto vetorial de dl por R. Veja, de novo, produto vetorial. Né? Você precisa saber produto vetorial. Não tem como fugir dele. Não tem como fugir dele. Você precisa saber a fundo o produto vetorial. Não basta falar assim, isso é módulo de dl, módulo de R, seno de θ. Mas é a direção e sentido desse vetor. Você precisa saber fazer produto vetorial. Nesse caso aqui, se a gente usar a regra da mão direita, a gente vai ver que esse dB está apontando para dentro da nossa tela. Né? Esse dB está apontando para dentro da nossa tela. E todos os pontos aqui, se esse condutor está no plano da tela aqui, todos os DL vão contribuir aqui na mesma direção e sentido. Né? Porque vejam o que eu falei sobre produto vetorial. Esse vetor e esse vetor aqui formam um plano. O resultado é um vetor apontando na normal a esse plano criado pelos dois primeiros vetores. Né? Qual a aplicação? Bom, e para você saber o campo magnético total? Aí você tem que integrar. Se esse aqui é a contribuiçãozinha, você tem que somar todas as contribuiçõezinhas lá. E lá em cálculo, ou FUV na UFABC, a gente aprende que para somar todas as contribuições a gente tem que integrar esse dB. Integrar o quê? Integrar da onde até onde? Você tem que integrar no condutor, considerar todas as contribuições no condutor. Você não veio com o martelo do Thor e quebrou isso aqui em vários pedaços? Né? Você tem que juntar então os pedaços no final. Ou seja, juntar os pedaços é o que os matemáticos chamam de fazer a integral. Tá? Bom, quais as aplicações da lei de Biot-Savart? Você pode calcular o campo de um fio reto, né? Fio reto tamanho finito, o campo de um fio reto infinito e calcular o campo
Campo de espiras. De fato, com a lei de Biot-Savart, você pode calcular o campo magnético de qualquer configuração, mas nem sempre você vai conseguir calcular analiticamente. Dependendo do caso, você vai ter que somar essas contribuições aqui numericamente, ou seja, fazer uma integração numérica, em muitos casos do mundo real. Mas os casos de livro-texto são os casos que você consegue resolver a integral, né? Muito bem. Ampère, inspirado na circulação do campo magnético B, o que vem a ser isso? Imagine que agora eu peguei um fio reto infinito, coloquei aqui ortogonalmente à nossa tela, e aqui eu tenho uma corrente elétrica saindo da tela. A linha de campo magnético aqui vai ser um círculo. Ponto a ponto nesse círculo, a tangente a essa circunferência é o campo magnético. Ampère olhou para isso aqui e pensou, caramba, o que vai acontecer se eu chamar isso aqui de ds e fizer uma integral? Ampère chegou à seguinte conclusão no fio reto infinito. Se eu fizer uma integral de circuito, uma integral de trajetória de B vezes esse ds aqui, o resultado disso aqui é um escalar, veja que isso aqui é um produto escalar. Aqui na lei de Biot-Savart eu tenho um produto vetorial. Aqui na lei de Ampère eu tenho um produto escalar, né? O resultado disso é essa constante μ0 aqui, vezes a corrente que atravessa. A corrente que atravessa o quê? A corrente que atravessa a superfície delimitada por essa curva aqui, que a gente chama de curva amperiana. Ela pode ser uma curva real ou uma curva abstrata, que você usa apenas para calcular o campo magnético, tá? Quais são as aplicações da lei de Ampère? A lei de Biot-Savart você pode usar em qualquer caso. A lei de Ampère é sempre válida, mas nem sempre ela é útil. Ela vai ser útil só nos casos de alta simetria. Quais são os exemplos de alta simetria? Fio reto infinito. Veja aqui, se você está a uma distância r, B escalar ds vai dar B vezes 2πr. μ0 i que atravessa é o próprio i. E aí você tem rapidamente que o campo é um μ0 sobre 2πr, que você obtém com uma certa dificuldade aqui com a lei de Ampère para fio reto infinito. Outro caso de alta simetria é o solenoide, né? E mais um caso de alta simetria é o toroide, né? Se nós considerarmos, claro, solenoides e toroides ideais. Muito bem. Então, essas são as duas formas que a gente tem para calcular campo magnético de distribuições de corrente, né? Essas duas leis vocês precisam guardar no fundo do coração. Bom, o que acontece agora quando você tem... Imagine que você tem aqui agora uma barra de metal, né? Pode ser um condutor aqui, uma barra de um condutor, caminhando com uma velocidade v, imerso num campo magnético B. O que ocorre nesse caso é que aparece uma força eletromotriz aqui. Por que aparece essa força eletromotriz? Caramba, essa barra aqui não tem elétrons livres aqui dentro, né? Lembrando que os elétrons livres são livres, mas nem tanto, eles não estão livres para sair da barra, né? Esses elétrons vão sofrer uma força magnética, né? E vão sofrer uma força aqui dentro, certo? Só que essa força magnética não realiza trabalho, então ocorre uma diferença de potencial aqui, surge um campo elétrico induzido e junto com esse campo elétrico induzido uma diferença de potencial aqui. Isso aqui é chamado de força eletromotriz, né? Esse é um linguajar aí que vem do século XIX, mas de fato isso aqui é uma diferença de potencial induzido pelo movimento da barra. É claro, eu considerei aqui uma barra reta de comprimento L e perpendicular a essa barra uma velocidade e perpendicular a essa velocidade um campo. Se a barra não for reta, se não for perpendicular, você tem que fazer uma análise com mais cuidado, mas essa aqui é a força eletromotriz do movimento, tá? Se o campo não for homogêneo, você também tem que fazer uma integração nessa barra aqui, considerando todos os pontos com campos diferentes. Muito bem. Associado a isso, Faraday olhou para isso aqui e pensou, não, aí tem mais coisa, aí tem alguma coisa mais fundamental, né? E de fato tem.
né? Se você tiver não uma barra, mas um circuito fechado, né? Se você tiver, por exemplo, essa barra andando por trilhos e esses trilhos forem fechados numa ponta ou na outra ou em ambos, essa força eletromotriz aqui é igual à taxa de variação do fluxo magnético. O que é fluxo magnético? Integral de B escalar dA, né? Como lá na lei de Gauss, né? Fluxo magnético é integral de B escalar dA, mas não numa superfície fechada. Aqui, se você tem uma superfície, né, delimitada por um circuito, a força eletromotriz que aparece nesse circuito é a taxa de variação do fluxo magnético. Mas por que tem esse sinal negativo aí? Esse sinal negativo tem a ver com o sinal da corrente induzida, né? A corrente induzida, né, se eu tiver aqui uma forma de fechar esse circuito, vai aparecer uma corrente, né? A corrente induzida, o sentido dela é tal que o campo associado a ela tenta cancelar essa variação de fluxo. É como se isso fosse uma inércia da natureza, né? Vamos supor que você tenha uma espira num dado campo magnético e esse campo magnético é gerado por um ímã. Se você afastar a espira do campo magnético, a natureza vai dizer para você bem assim: peraí, eu não quero que o fluxo varie. Eu vou gerar aqui uma força eletromotriz que vai gerar uma corrente que vai tentar anular, vai gerar um campo que vai tentar anular essa variação de fluxo. Esse é o espírito desse sinal negativo da lei de Faraday. Em alguns livros isso é chamado de lei de Lenz, né? Mas está acoplado à lei de Faraday. Muito bem. Quando eu tenho... antes de falar da parte final, para que serve a lei de Faraday? A lei de Faraday serve principalmente para você me ouvir, eu assistir esse vídeo, porque ela está relacionada intimamente com a geração de energia elétrica. A geração de energia elétrica que você tem na sua casa está intimamente relacionada com a lei de Faraday, tá? Antenas também, você só tem o funcionamento de antenas está diretamente ligado com a lei de Faraday, né? Para escutar uma rádio, você tem a geração de um campo magnético lá na antena da rádio e a antena do seu rádio capta, né, a variação do fluxo magnético produzido lá na rádio e você consegue sintonizar a sua rádio. Outra aplicação, não muito nobre, né, sendo utilizada muito nos dias de hoje, você pode ter um canhão com um projétil, e o projétil não é impelido por pólvora, mas é impelido por força magnética, né? Você pode ter essa barra aqui num trilho, né? Se você aplicar uma diferença de potencial, essa barra vai começar a acelerar, vai chegar numa velocidade terminal, e essa velocidade terminal pode ser supersônica, inclusive, né? Ou seja, um canhão eletromagnético é muito mais eficiente que pólvora, né? Muito bem. Quando você tem um circuito, por mais simples e bobo que seja, por exemplo, aqui eu coloquei um circuito que tem uma fonte e 2 resistores. Perceba o que acontece quando começa a circular corrente aqui. Como está circulando corrente, vai haver um campo magnético no interior desse circuito. Associado a esse campo magnético, eu vou ter um fluxo. Então significa o seguinte: como eu tenho um fluxo magnético, vai ocorrer a lei de Faraday é válida nesse circuito. Se eu tiver uma chave liga e desliga aqui, quando eu ligo esse circuito, a lei de Faraday vai falar assim: opa, eu não quero que a corrente aumente instantaneamente, porque o campo magnético não pode sofrer saltos temporais. Tá? Como é que fica isso então? Tá? A gente pode escrever que o fluxo magnético ele é linear com a corrente, e essa constante de proporcionalidade a gente chama de indutância. Né? Se eu aplicar a lei de Faraday, então, aqui no circuito, né, a gente tem que a força, a gente chama de força contra-eletromotriz aqui no circuito é menos L dI dt. Eu simplesmente apliquei o fluxo igual a LI aqui na lei de Faraday. Bom, gente, esses são os conceitos que vocês precisam guardar no fundo do coração sobre eletrodinâmica, né, em qualquer
prova que você for realizar, esses são os conceitos-chave que você precisa gravar. Não fique decorando 1000 exercícios. O que você precisa guardar no fundo do coração é isso que eu apresentei a você. E é claro, veja que existe muito produto vetorial na eletrodinâmica. Você tem que dominar essa ferramenta matemática que é o produto vetorial. Muito obrigado, pessoal. Até mais.